E aí, tudo bem? Aqui é Fábio Tel e nesse vídeo eu quero demonstrar para você a confecção do arco de Hawley. O arco de Hawley, se você não sabe, é uma peça que está presente em vários tipos de aparelhos diferentes, como aparelhos de contenção, plaquinhas ativas, como um parafuso expansor, com mola, em alguns aparelhos ortopédicos também. Então é um item muito presente dentro do laboratório. Então quero demonstrar para você como eu faço isso. E para que a gente tenha aí uma interação cada vez maior, eu gostaria de te convidar a curtir minha página no Facebook, se inscrever no meu canal do YouTube, para que ali a gente possa conversar e você mandar suas dúvidas, você mandar sugestões para os novos vídeos e assim a gente ter uma interação cada vez maior e com mais dicas, Porque com dicas valiosas de você para mim, de mim para você, eu acredito que a gente pode fazer mais e fazer melhor. Então, acompanha comigo aqui, confecção do arco de Hawley. Bom, então o que temos aqui? Um modelinho onde o paciente tem dentição mista. Ele não tem aqui os incisivos laterais ainda não irromperam, mas isso não muda nada a programação do nosso arco, que vai ser feito de canino a canino. Eventualmente o arco pode ser mais extenso também, ele pode vir até, por exemplo, a distal do primeiro molar descido, não tem problema nenhum, ele continua com o mesmo formato. Neste caso é o modelo mais clássico, vamos dizer assim, que é de canino a canino. Ele vai passar aqui aproximadamente no meio dos incisivos centrais, tá? E fazendo então um looping ou ômega aqui no canino descido. Eu vou fazer esse com fio 0,8 milímetros, que é o mais comum. Às vezes é possível fazer com 0,9 também, mas na maioria das vezes eu faço com 0,8 milímetros. Primeiro passo, retificar um pouquinho esse fio, porque isso facilita a confecção da peça. Agora eu vou dar um formato de arco para esse fio, eu uso um conformador. Se você não tiver uma peça como essa ou algum outro tipo de conformador, pode ser qualquer objeto que tenha uma circunferência que você possa apoiar e fazer assim com o fio, você vai ter esse formato de arco, tá? Então vamos lá. Depois que eu tenho esse formato, eu venho aqui, procuro dar uma ajeitadinha nesse fio. Às vezes é preciso você abrir um pouquinho o arco que você fez para que ele se acomode bem. Vai ficar assim. E agora eu vou fazer aqui uma marcação no fio para determinar onde eu vou começar o ômega. Eu vou anotar aqui mais ou menos na mesial do canino descido. E daí eu vou segurar aqui o arco. Vou utilizar a parte retinha do alicate, porque eu quero fazer uma dobra de 90 graus. E aqui eu vou fazer então uma dobra 90 graus para baixo ou para cima, depende aí do seu ponto de vista, tá? Mas aqui nesse sentido, que é o começo do meu ômega. A próxima parte eu vou usar a parte cônica do alicate, segurar aqui e fazer uma dobra nesse sentido. E assim eu tenho um looping ou ômega. Ele vai ficar mais ou menos assim. O que eu tenho que observar? Eu queria chamar a atenção pelo seguinte. Eu estou sempre segurando o arco na posição em que ele deve ficar aqui nos dentes, ou seja, sempre numa linha horizontal perpendicular aos dentes, Eu quero que esse arco fique sempre retinho. Se depois de fazer uma dobra aqui, na hora de ajeitar esse arco, esse fio não para reto mais, é sinal que o erro está aqui. Então eu procuro sempre segurar, sempre apoiar o meu fio retinho. E se em algum momento eu percebo que ele está difícil de ajeitar aqui, eu volto na última dobra que eu fiz, tá? Então aqui ele está tocando um pouquinho na gengiva, eu posso afastar de leve esse arco aqui da gengiva. Ok, ele se acomodou direitinho aqui. O meu próximo passo é o seguinte. Eu vou passar esse fio sobre a oclusal, aqui entre o canino e o primeiro molar descido. E nesse momento o arco está um pouquinho distante desse ponto. Ele está ali a alguns milímetros. Se você olhar por esse sentido, ele está a alguns milímetros do dente. Então eu faço o seguinte. Primeiro eu faço uma aproximação desse fio em direção à parte interproximal, para depois fazer a dobra dele em direção ao palato.
Então essa aproximação mais ou menos nessa altura aqui, que é o ponto onde o fio começou a ficar muito longe do modelo, então eu marco ali. Ele vai fazer faço uma leve aproximação. Posso dobrar um pouquinho mais. O que eu aconselho sempre, que você vai fazendo dobras suaves. É melhor você ir dobrando o fio na mesma direção, devagarinho, até chegar onde você quer, do que você fazer uma curva muito acentuada, aí você percebe que foi muito e você tem que voltar. Isso vai enfraquecer o fio. Então, é melhor sempre ir fazendo dobras suaves na direção que você precisa. Então, aqui eu consegui uma aproximação e agora eu faço mais uma marquinha para fazer a dobra em direção ao palato. Tá, agora aqui eu não estou conseguindo ajeitar porque ele está muito comprido, está batendo aqui dentro. Eu posso simplesmente fazer uma dobrinha para cima para poder trabalhar direitinho. Então aqui eu analiso como que ele está adaptado. Neste caso ele tem que passar rente mesmo para não ter muita interferência oclusal. Então ele passou aqui o contato entre os dois dentes. Eu posso até fazer mais uma marquinha para aproximar um pouquinho mais do palato. Neste caso eu fiz um leve degrauzinho aqui, ó. Um leve degrau para que ele se adapte bem aqui, sem ocupar muito espaço também. Eu tenho que me preocupar também, porque aqui dentro vai ter uma parte acrílica. Se esse arco entrar no palato passando muito alto, eu vou ter que deixar o acrílico também muito alto para poder cobrir o fio. Então, quanto melhor adaptado você deixa nesse ponto, o aparelho vai ficar mais bem feitinho. E agora, mais ou menos nessa altura aqui, eu vou fazer uma retenção. A retenção, tanto faz o desenho que você fizer, pode ser uma dobrinha para o lado, pode ser um zigue-zague, pode ser só uma dobrinha para baixo. O importante é você fazer uma retenção nesse fio. Porque o fiozinho, esse fio retinho dentro do acrílico, ele não se prende muito bem, pode ser que ele comece a ter uma mobilidade lá dentro do acrílico. Então aqui eu vou fazer um zigue-zague. E eu gosto de terminar essas retenções sempre com uma dobrinha para baixo, cortando reto. Fica uma pontinha bem curtinha que fica apoiado ali no palato. Eu gosto de fazer esse apoio pelo seguinte: esse fio que entra no palato, ele vai ser envolvido de acrílico, então ele não pode ficar encostado no modelo. Eu disse agora há pouco que ele não pode ficar muito alto, para o acrílico não ficar também muito grande ali, muito grosso. Por outro lado, ele também não pode ficar encostado, então tem que ficar levemente afastado. Quando eu faço essa pontinha ali, ele fica assim. Então, feito um lado, agora eu posso partir para o outro. E seguindo aquele mesmo raciocínio que eu disse agora há pouco. Um lado aqui está tudo certo, eu estou segurando o arco, está tudo certinho. Se em algum momento, quando eu fizer uma dobra do lado de cá, o outro lado também ficar meio estranho, sair da posição que eu desejo que ele fique, então eu devo voltar naquela dobra que eu fiz por último, analisar o que aconteceu de errado ali, porque o restante já estava tudo certo. Então vamos lá. Se esse daqui eu fiz essa marquinha aproximadamente nesse ponto, desse lado também tenho que fazer aqui. Se eu respeitar isso, eu vou ter os dois ômegas do mesmo tamanho, da mesma largura. Isso é interessante. O aparelho, esse arco tem que ter peças simétricas, né? Voltas simétricas dos dois lados. Então a primeira voltinha aqui 90 graus para cima, para que eu faça aqui o outro ômega. Procuro segurar no mesmo ponto que eu segurei da outra vez, no alicate, na parte cônica, para que eu tenha as duas voltinhas do mesmo tamanho. Então aqui, sempre segurando o arco, eu estou apoiando com o meu dedão aqui, no meio dele, para ele ficar paradinho. Ok, ele está bem posicionado já, eu não vou precisar mexer no ômega dessa vez. Só vou fazer aquela aproximação
idêntico ao que eu fiz do outro lado. Então fiz aqui uma aproximação. Ó, ele praticamente já encostou aqui na parte interproximal. Vou fazer mais uma marquinha para ele ir em direção ao palato agora. Ok? Essa primeira voltinha ainda não é o suficiente, eu vou fazer mais uma marquinha para ele ficar bem direitinho aqui, bem adaptado. Então, olha como eu faço aquele degrauzinho para ele entrar bem rente ao palato. Seguro aqui, faço uma dobrinha para baixo, deslizo o alicate um pouquinho e volto um pouquinho o fio. Aí eu crio um degrauzinho aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó, daí o fio ele entra no palato bem próximo aqui. E vou procurar fazer aqui numa altura parecida o pontinho de retenção. Então aqui eu vou fazer de novo um zigue-zague, uma voltinha para lá, uma voltinha para cá e finalizo com a pontinha virada para baixo e cortada bem rente. Então aqui finalizou o arco de Hawley. Eu observo se o fio está bem apoiado no modelo, se ele não está muito alto e não está encostado. Tudo isso é bastante importante. E outro detalhe bastante importante é que eu usei essa canetinha e ela não sai facilmente. Ó. Eu passo a mão, ela fica ainda um restinho de canetinha ali. Eu devo tirar toda essa manchinha de canetinha, porque senão isso sai no acrílico e mancha o acrílico. Tá? Então, antes de preparar para confeccionar, eu tenho que limpar esse arco aqui. Agora eu fixo ele com cera para seguir com as outras peças que forem necessárias, grampos de retenção, molas, expansor, para que ele não se movimente durante a acrilagem, eu fixo ele bem com cera. Então esse aqui é o arquinho de Hawley.